Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Penso que já temos o Dr. Miguel Frasquilho em linha. Dr. Miguel Frasquilho, podíamos fazer um teste? Muito bem. Então, está-me a ouvir bem? Não o estamos a ouvir? Vamos fazer só um teste de som. Não? Agora estamos. Agora sim. Muito bem. Então, Antes ainda de começarmos, cumprimentá-lo e agradecer-lhe também a compreensão por esta derrapagem no nosso horário, mas como sabe, como compreende, tivemos aqui também umas horas exaustivas. Sr. Presidente, sei bem como são os trabalhos parlamentares. Sabe perfeitamente. Quer do lado de cá, quer do lado de lá, o senhor melhor que ninguém os conhece. Isto aí estou extremamente compreensivo, porque também estive desse lado e sei que por vezes as coisas não correm como planeado, nomeadamente em termos de tempo. E, portanto, foi isso. E para um cabal de esclarecimento público, de facto, prolongámos um bocadinho mais a audição anterior. Bom, assim sendo, estamos em condições de dar início à nossa audição, ao Dr. Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração da TAP, a quem cumprimento uma vez mais e a quem uma vez mais com gosto dou as boas-vindas aos nossos trabalhos parlamentares desta forma digital. E vamos então dar início a esta quarta e última audição do dia de hoje, sendo que temos uma grelha de tempos definida de 5 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, depois temos uma primeira ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo uma resposta ao fim de cada intervenção, também de 5 minutos, ao Dr. Miguel Frasquilho, e depois, se assim for entendido, temos ainda uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo ao Dr. Miguel Frasquilho o mesmo tempo para resposta conjunta a todas as questões colocadas. Assim sendo, também o Dr. Miguel Frasquilho já está mais do que habituado a estes procedimentos, pelo que estamos em condições de lhe dar a palavra para em 5 minutos a poder usar para esta intervenção inicial. Faz favor. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, é sempre um gosto vê-los, agora por estes meios telemáticos. Hoje encontro-me aqui na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da TAP, SGPS SA e também da TAP SA, para precisamente falar sobre uma das participadas da TAP, do grupo TAP, uma participada minoritária, atenção, e também na qualidade de cliente dessa mesma participada, que é a Ground Force, ou a Sociedade Portuguesa de Handling. Todos sabemos o cataclismo que se abateu sobre o mundo como um todo, sobre o setor da aviação e do turismo em particular. A TAP, obviamente, sofreu essas consequências e está a sofrer, como todas as companhias de aviação, mas, naturalmente, os prestadores de serviços de handling também tiveram e têm as suas dificuldades, porque a sua área de negócio está obviamente, intimamente ligada ao das companhias aéreas. E, portanto, como sendo a TAP responsável por cerca de 70% da atividade e da receita também da Ground Force, naturalmente, com a quebra da atividade no setor da aviação, a quebra no handling acompanhou também. Soubemos, no entanto, nós temos uma relação de há muito tempo, muitos anos, com a Ground Force. É o nosso prestador de serviços de handling e, portanto, sem a Ground Force a TAP não pode ter a sua operação a funcionar, e fomos muito compreensivos e tivemos sempre na linha da frente das nossas preocupações o que se passa com os trabalhadores da Ground Force, a quem queria enviar daqui toda a nossa, em termos do Conselho de Administração da TAP, a nossa solidariedade e a nossa compreensão e o desejo que estes momentos difíceis, porque têm passado, se possam resolver muito brevemente. Penso que hoje poderemos ter dado um passo nesse sentido. Nós, porque estávamos muito cientes desta situação e destas dificuldades, começámos a apoiar financeiramente a Ground Force em agosto de 2020. Repito, em agosto de 2020. Primeiro com adiantamentos de faturas que estavam emitidas e depois, mais tarde, a partir de novembro,
com adiantamentos por serviços que haveriam de ser prestados no futuro. E foi esta a situação que ocorreu até ao final de janeiro, quando o Conselho de Administração da TAP SGPS tomou uma deliberação em que não se negaria a continuar a apoiar a Ground Force, como até ali, mas necessitaria, a partir dessa data, de garantias para que tal pudesse continuar. E desde logo porque, como compreendem, os administradores são responsáveis, têm a sua responsabilidade fiduciária, têm as suas responsabilidades ao abrigo daquilo que são as normas que têm que cumprir, e por outro lado porque o Grupo TAP está sob assistência da Comissão Europeia, como se sabe, e portanto uma coisa é aquilo que pode fazer na sua relação de cliente com uma entidade como a Ground Force, mas não pode de forma nenhuma conceder apoio financeiro explícito, ou seja, na forma de empréstimos, a outras entidades. Isso estava completamente vedado e, portanto, nós nunca poderíamos enverdar por esse caminho. Eu penso que estamos numa situação em que, confirmando-se amanhã o princípio de acordo que foi hoje atingido, depois de algumas semanas em que estivemos a conversar, teremos condições para resolver no muito curto prazo a situação muito difícil que a Ground Force e os seus trabalhadores vivem, mas quero também dizer aqui que esta não é uma solução estrutural. Isto trata-se de uma solução de curto prazo e que, portanto, é necessário que nas próximas semanas, nos próximos meses, todos os intervenientes, todos os stakeholders que estão envolvidos na resolução deste problema, entre os quais o Grupo TAP, se continuem a reunir, continuem a trabalhar, continuem a encontrar-se para que uma solução estrutural possa ser desenhada e essa sim possa então encontrar uma linha de rumo que possa ser prosseguida sem os percalços que têm vindo a acontecer. Senhores deputados, Senhor Presidente, era o que tinha para referir nesta minha declaração inicial e estou obviamente à vossa inteira disposição para as questões que me queiram colocar. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho, e obrigado também pelo rigoroso cumprimento do tempo que lhe estava destinado. Atendendo ao requerimento que deu entrada primeiro, uma vez que houve dois do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, inicia-se esta ronda pelos grupos parlamentares com a intervenção do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a quem desde já dou a palavra para em 5 minutos a usar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. É sempre um prazer ouvi-lo e aqui nesta comissão. É um regresso ao Parlamento e, portanto, é alguém por quem tenho estima pessoal e, portanto, aqui um cumprimento. Começar por dizer o seguinte. O Dr. Miguel Frasquilho disse agora, em relação à solução que soubemos nas últimas horas, que essa solução não é uma solução estrutural. E, na verdade, há uma solução estrutural que tem que acontecer nos próximos 1 mês, 2 meses, no limite. E, portanto, nós estamos a falar aqui de uma espécie de um paliativo que permite socorrer os vencimentos de 2.400 trabalhadores, 2.400 famílias, mas o que se exige e o que se vai exigir, como é evidente, é uma solução de compromisso para o futuro que permita assegurar a continuidade da empresa e aquilo que é a continuidade da atividade daqueles mesmos trabalhadores. Há pouco, na audição que tivemos com o Dr. Alfredo Casemiro, eu questionei o papel e foi confirmado que o Sr. Ministro das Infraestruturas tinha, no dia 22 de janeiro de 2020, tinha assegurado aos acionistas da Ground Force que iria tratar do dossiê de financiamento de 30 milhões de euros com aval do Estado. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se a TAP, através do seu Presidente do Conselho de Administração, se fez representar nessas mesmas conversas, se acompanhou, se confirma aquilo que o Dr. Alfredo Casemiro aqui disse, ou se, eventualmente, até a administradora financeira da própria Ground Force, que é indicada pela TAP, se participou e comunicou aquilo que decorreu nessas mesmas conversas. E, portanto,
Esta é uma situação, como é evidente, que é um processo complicado, como eu dizia há pouco, e que exige respostas e que deve ser tratado com alguma serenidade. Ao contrário daquilo que é o estilo e que tem sido o apanágio daquilo que é a intervenção do Ministro Pedro Nuno Santos, numa lógica sempre de colocar os assuntos em praça pública, numa lógica de confronto, numa lógica de tentar tratar mal a contraparte, e isso prejudica aquilo que é o encontro de vontades que pode existir para uma solução construtiva e, portanto, deixar também aqui essa mesma nota. Depois perguntar-lhe o seguinte, a TAP está anunciado um novo CEO, um alemão, gostaria de saber se este dossiê, o dossiê da Ground Force, também já está a ser acompanhado por ele, ou seja, se ele tem participado, qual é a opinião que tem sobre este mesmo dossiê, que eu penso que isso é relevante, e estou certo que haverá comunicação já, uma vez que está a estudar seguramente os dossiês da TAP e daquilo que são as suas participadas e, portanto, este não é um dossiê menor. E depois gostava daqui também colocar a seguinte questão, que tem a ver com o seguinte, que é, há um plano de reestruturação que o Parlamento soube há umas semanas, que vinha praticamente todo rasurado, que o Governo nos fez chegar, mas nós não sabemos desse plano de reestruturação, e por isso é que eu coloco aqui essa mesma questão, que foi apresentada da Agencop, o que é que estava previsto no âmbito da Ground Force, ou seja, naquele plano de reestruturação, o que é que está previsto, o que é que foi apresentado, e isso também penso que é relevante para este mesmo debate. Devo aqui registar aquilo também que foi uma posição construtiva do acionista TAP, na medida em que houve um conjunto de pagamento de faturas, de adiantamentos de serviços que não foram prestados, e isso contribuiu também para gerar alguma tesouraria na empresa e, portanto, temos, como é evidente, que saudar essa mesma preocupação, porque isso permitiu também que a empresa pudesse honrar os seus compromissos, mas também não convém não ignorar que, até na sequência daquilo que foi a intervenção há pouco e da audição que aqui tivemos, que houve um período, tal como aconteceu também na TAP, houve um período em que a tesouraria que existia na empresa permitiu aguentar muitos meses. E, portanto, mais do que o acordo presente, era importante perceber aqui qual é que é o acordo futuro, se a TAP SGPS acompanhou estas reuniões precisamente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, como é que está ou não a acompanhar o processo, aquele que será o novo CEO da TAP, e por último, a última questão, estava a ser sucinto, a última questão em relação ao plano de reestruturação que foi apresentado pela Agencop, o que é que estava previsto para a Ground Force. Portanto, são questões muito concretas que pedia uma resposta e agradecendo desde já, mais uma vez, a disponibilidade do Dr. Miguel Frasquilho para estas audições parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também um gosto, é sempre um gosto regressar, ainda desta feita virtualmente, ao Parlamento, uma casa que conheço bem, e é um gosto também estar consigo, cumprimento, em particular. O Sr. Deputado colocou aqui algumas questões e eu queria dar, dentro do possível, as respostas que me parecem mais adequadas. Pergunta-me logo de entrada se a TAP esteve presente nas reuniões que ocorreram entre o Governo e a administração da SPDH. E a minha resposta é não estive nunca presente em nenhuma dessas reuniões. Foram reuniões que foram pedidas, ao que sei, pelo Presidente do Conselho de Administração da Ground Force, que me antecedeu nestas audições, e, portanto, não estive de facto presente. Aqui deixe-me também dizer-lhe que nós, ao tomarmos as decisões que tomamos enquanto Conselho de Administração da TAP SGPS SA e aqui na qualidade quer de acionista, quer também no que toca à TAP SA enquanto cliente da Ground Force, tivemos sempre como prioridade a questão dos trabalhadores, a questão dos salários e também a questão dos próprios deveres que os administradores da Ground Force, onde estão dois que são indicados pela própria TAP, enquanto acionista minoritário, tinham, e nomeadamente no que toca ao pagamento de contribuições e impostos. E, portanto, tudo isso fomos sempre muito sensíveis a isso e motivou que durante muitos meses tivéssemos feito esse apoio financeiro
esse apoio financeiro sem a prestação de quaisquer garantias. Portanto, queria deixar isso aqui muito claro, até um determinado ponto que já referi, e não tenho problema nenhum em desenvolver este assunto numa futura intervenção. Depois, deixe-me dizer, Sr. Deputado, percebo bem as questões que me coloca, mas deixe-me dizer que a TAP tem órgãos sociais que estão em plenas funções, tem um Conselho de Administração, tem uma Comissão Executiva, tem uma Assembleia Geral, tem um Conselho Fiscal, quer na holding, quer nas suas participadas, e são esses órgãos sociais que estão a lidar com todos os assuntos que dizem respeito à TAP e, naturalmente, também com este assunto de uma das nossas participadas, embora minoritária. Quanto ao plano, deixe-me dizer que sim, naturalmente que está previsto que no plano que continuaremos a ter serviços de handling que continuam a ser prestados à TAP. Estamos ligados à Ground Force, isso é evidente, é do conhecimento de todos, e portanto é natural que continuemos a estar ligados à Ground Force. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer, o nosso plano é um plano muito duro, é um plano muito exigente, que torna que todo o grupo TAP tenha que ser mais eficiente, tenha que ser mais produtivo, e os custos em todas as áreas terão que, de facto, baixar. E, portanto, é também muito natural que, no que toca aos serviços que são prestados em termos de handling, isso também esteja contemplado no plano e seja uma vertente que não é despicienda, obviamente, como de resto é transversal a todo o grupo TAP. E penso que terei abordado todas as questões, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho por novamente estar aqui nesta comissão, desta vez para falarmos da Ground Force, uma empresa que tem, não só é participada pela TAP, mas que, pela sua história, tem uma ligação fundamental à própria TAP. Aliás, ainda hoje, grande parte dos trabalhadores da Ground Force são trabalhadores que eram trabalhadores da TAP e que muitos deles ainda se consideram efetivamente trabalhadores da TAP, porque a ligação é de tal forma, ainda neste momento tão grande, que essa divisão, mesmo do ponto de vista simbólico, é muito difícil de fazer, e eu creio que isto também, esta história também denota, como já dissemos em audições hoje anteriormente, denota que de facto houve aqui, do nosso ponto de vista, um erro com as opções pela liberalização, pela privatização, que ainda hoje se sentem mesmo no seio dos trabalhadores. Relativamente à solução encontrada, e há aqui uma questão que, como bem saberá, tem sido levantada durante as últimas semanas, nomeadamente pelos vários sindicatos, pelas comissões de trabalhadores, pelos trabalhadores em si, que tem a ver com a ideia da responsabilidade e da responsabilização do Estado, /TAP, relativamente à situação que estava colocada, ou que esteve colocada a partir do momento em que os salários não foram pagos em fevereiro deste ano. E lá está, novamente, esta ideia de responsabilização e de responsabilidade vem desta história, mas vem também do facto de, apesar do Estado e da TAP ser um acionista minoritário, tem 49,9% das ações e, portanto, não é despeciando e não deveria nunca ser despeciando também a posição que o Governo neste momento tem na TAP e, portanto, deveria ter na Ground Force. E daí pergunto-lhe porque é que não existiu uma solução mais célere para este problema, porque ao longo do dia de hoje e das últimas semanas conseguimos perceber que o problema que se deu com o não pagamento de salários em fevereiro não foi propriamente um choque e era de alguma forma previsível que pudesse vir a acontecer. E, portanto, por que não uma solução mais célere, mais atempada e que tivesse podido evitar o atraso no pagamento de salários. Em segundo lugar, sobre as negociações que estão a ser tidas. Disse agora, se bem percebi, que não esteve presente nas reuniões entre a SPDH, Ground Force e o Governo. Parece-nos estranho porque, de facto, o acionista é a TAP e, portanto, se calhar fui eu que percebi mal, mas perguntar-lhe de que forma então é que está a existir esta articulação, porque, efetivamente, a TAP tem aqui um papel, enquanto TAP, fundamental.
perguntar-lhe de que ponto de vista e como é que tem visto essas negociações e de que forma é que a ideia de que o acionista privado foi para as negociações sabendo que não poderia dar determinadas garantias é verdade ou não, do seu ponto de vista, mas também perguntar-lhe do ponto de vista da TAP e do Governo, afinal de contas, qual é que era o objetivo concreto. Porque, no meio destas várias semanas de atirar de bolas de um lado para o outro, enquanto essas mesmas semanas os trabalhadores continuavam a não receber salário, não se percebeu também qual é que é o objetivo do Governo. E houve dias em que se dizia que era um controle público e nacionalização, houve dias em que era insolvência, quer dizer, como poderá imaginar, isto na vida de 2.400 trabalhadores e famílias é uma situação completamente lamentável e inaceitável. Portanto, perguntar-lhe, no meio destas negociações, qual é que foi sempre o objetivo do Governo, afinal de contas, e da TAP. Finalmente, sobre a questão do plano de reestruturação que aludeu agora na sua resposta. Efetivamente, no documento que nós recebemos da última vez que esteve aqui presente connosco, a determinada altura, tem a indicação da redução do peso da TAP nos setores não nucleares, e nestes setores não nucleares tinha a indicação da Ground Force e da Catering Port. Já ouvimos aqui durante o dia de hoje, nomeadamente por parte dos trabalhadores, que no momento em que existir 40% ou à volta de 40% de retoma nas viagens e, portanto, na TAP e no setor da aviação, já se colocará a necessidade, eventualmente, de a Ground Force ter que ir buscar os trabalhadores que dispensou durante o ano 2020. E, portanto, o que é que significa esta redução do peso da TAP? Significa, e disse também, que o plano é duro e há custos que têm que baixar. O que é que isto significa na relação entre a TAP e a Ground Force? Porque neste momento é absolutamente essencial perceber, em primeiro lugar, que objetivo é que o Governo tem com isto e se é ou não a nacionalização, do nosso ponto de vista, deveria ser, e qual é que é a relação que vai manter, considerando que aquilo que está escrito no plano de reestruturação que o Parlamento teve acesso e que nos parece muito prejudicial. Aliás, eu fiz esta pergunta na última audição que cá esteve sobre a TAP e não me respondeu. Porquê? Porque isto é um tema que já tem vindo a ser acompanhado há muito tempo. Aliás, já em junho achávamos que poderia ter existido uma solução e, portanto, pergunto-lhe, afinal de contas, o que é que está em cima da mesa com o plano de reestruturação e a ligação à Ground Force. Muito obrigado, Sr. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, permitam-me penitenciar-me por cometi aqui um lapsus formal, porque, ao contrário de todos os requerimentos, ou melhor, ao contrário dos requerimentos que deram origem às audições anteriores, o Bloco não tinha requerido a presença da TAP nesta audição. E, portanto, eu deveria ter dado a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva, e não à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Pelo que foi um lapsus da minha parte, um lapsus formal, mas que em nada prejudica o essencial. E, portanto, eu darei agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Miguel Frasquilho, e de seguida, sim, reporei a verdade dos factos, dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas questões que me colocou. Eu deixo-me ser mais uma vez, penso que já o disse, mas se calhar não fui suficientemente claro. Vamos lá ver, apesar do contexto muito difícil que temos vindo a enfrentar desde o início da pandemia, a verdade é que nós sempre quisemos apoiar, sempre quisemos ajudar a Ground Force. Isto começou em agosto, como já referi, com o adiantamento por faturas do pagamento de faturas que já tinham sido emitidas. E foi assim nos meses seguintes, até que em novembro, portanto em novembro, dezembro e janeiro, começámos a pagar serviços que iriam ser prestados no futuro. E esses serviços iam ser, obviamente, cada vez mais longínquos no tempo, dada a reduzida atividade que o setor como um todo enfrenta, não só em Portugal, mas no mundo. E, portanto, isto foi o que o acionista minoritário, repito, o acionista minoritário da Ground Force fez, e foi também o que o cliente da Ground Force fez para apoiar na operação que era fundamental, obviamente, para o grupo TAP. Porque, vamos recordar aqui, a Ground Force tem um acionista maioritário. E, portanto, aqui é evidente que o objetivo
que presidiu sempre, repito, sempre a nossa atuação, foi auxiliar e providenciar os meios necessários para que os compromissos com salários e com impostos e contribuições pudessem ser honrados. Estes, essencialmente, porque eram aqueles que nos pareciam que teriam maiores consequências, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da responsabilização dos próprios administradores. E, portanto, isso foi sempre o que norteou e continua a nortear a nossa atuação. Porque, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, nós, desde que tomámos a deliberação do final do mês de janeiro, nos pareceu mais apropriada, eu imediatamente nesse dia dei conta ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH dessa mesma deliberação que tinha sido tomada pelo Conselho de Administração da TAP. E disse também estamos disponíveis para continuar a apoiar, mas os termos têm que ser diferentes daqueles que foram utilizados até aqui. E, portanto, depois disso, trocámos muita correspondência, poderemos detalhar essa mesma correspondência, e apresentámos várias propostas, fomos evoluindo na natureza dessas propostas, em muitas reuniões, em muitas noitadas, se me permite a expressão, em muitos fins de semana, e infelizmente não foi possível chegar a um entendimento antes de hoje, e eu penso que hoje foi possível chegar a um entendimento, que não é um entendimento estrutural, obviamente, eu já o disse, mas permite, penso eu, temos os detalhes estão a ser ultimados para que seja possível, durante o dia de amanhã, assinarmos, então, um contrato. Eu recordo que terá que se realizar um Conselho de Administração, uma reunião do Conselho de Administração da SPDH para aprovar os termos deste contrato, e depois ele terá que ser assinado, que permita, então, que as verbas possam ser disponibilizadas. Senhora Deputada, a última pergunta que me tinha feito diz respeito ao plano de reestruturação da TAP, que eu tinha dito há pouco que era um plano duro, exigente e que ia fazer com que em tudo o que está relacionado com a atividade da TAP tivéssemos de ser mais eficientes, mais produtivos e, portanto, baixar também custos, obviamente. E isso é o que vai acontecer também na nossa relação com a Ground Force, tem a ver com os custos na prestação dos serviços de handling. Era isto que eu me estava a referir, não me estava a referir a rigorosamente mais nada, porque eu sou Presidente do Conselho de Administração da TAP, não sou órgão social da Sociedade Portuguesa de Handling. Penso que terei respondido às suas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, e já me penitenciei por ter invertido a ordem de vida das intervenções. E, Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Não tem problema, Sr. Presidente, desde que a sua penitência se transforme em tolerância de tempo, ficamos quites. Muito bem, mas eu também não tenho muitas coisas a colocar ao Dr. Miguel Frasquilho. Antes de mais, cumprimentá-lo. É sempre um gosto revê-lo, esperando que, para muito breve, nos encontros que possamos efetuar já possam ser presenciais e, provavelmente, até devido às dificuldades e ao plano de estruturação que a TAP vai ter pela frente, naturalmente esta Comissão vai ter vastas oportunidades de nos encontrarmos. Por isso, um grande abraço. As minhas questões vão se prender essencialmente sobre um aspecto que tem que ver com o adiantamento que foi feito sobre faturação à Ground Force. Ou seja, foram efetuados vários adiantamentos sobre faturação de serviços, alguns já foram prestados, mas que estavam para ser honrados os compromissos futuramente, porque a TAP não paga na hora, não é? Paga de 60 dias, 90 dias, de acordo com a sua disponibilidade de tesouraria. Portanto, e outros serviços, pelos vistos, soubemos hoje que eram serviços que já previstos para maio, portanto, são serviços futuros. E, portanto, eu penso que todos estes adiantamentos foram feitos sempre na base de a Ground Force ser uma empresa viável. Não vejo que isto pudesse ser de outra maneira. Portanto, uma empresa que assegurava com competência, com zelo, com rigor, e de resto é reconhecido por todos, inclusive penso que pela TAP, tratar-se de um serviço de excelência, e, portanto, a Ground Force tem um desempenho que é, na sua atividade, de tal forma que, se não existir handling, os aviões não levantam nem aterram.
E, portanto, este apoio, ao que me parece, era um apoio transitório, como os restantes adiantamentos anteriores. Portanto, sendo uma empresa que não apresentava prejuízos, que se encontrava normalizada, teve o problema do Covid, não é? Portanto, não trabalhou, portanto, não teve receitas, que nos outros anos, que tinha lucros em anos anteriores, que teve dividendos, que em 2019, inclusive, reteve os dividendos, não foram distribuídos, partilhou prémios com os colaboradores, com os trabalhadores, como ouvimos na intervenção dos sindicatos. Eu penso que tudo isto são fatores e adjetivos importantes para dar uma ideia de que havia uma boa garantia para o bom cumprimento dos seus compromissos. E, portanto, eu pergunto ao Dr. Miguel Frasquilho se, eventualmente, nos acordos, nos adiantamentos anteriores, houve algumas garantias efetuadas sobre esses mesmos adiantamentos diferentes daquelas que eram pedidas neste momento. Uma outra expressão que retive foi a vontade da TAP de sempre ajudar a Ground Force. Isso parece-me importante e, tanto mais com o Covid, isso era absolutamente necessário. Portanto, houve alguma decisão política para não ter sido efetuado este último adiantamento? Ou receberam algum relatório que denunciasse que para futuro não havia garantias que estes serviços que estavam na base destes adiantamentos não seriam prestados? Eu já percebi que houve uma decisão da Comissão Executiva para não ter sido dado este último adiantamento. Portanto, eu gostava de saber mesmo qual foi o fundamento. Há pouco o deputado Carlos Pereira, que lamento que não esteja, mas provavelmente teve que se ausentar para a Madeira, compreensível, disse que estes adiantamentos podiam configurar um crime financeiro. Fiquei preocupado. E pergunto-lhe se a TAP pediu a autorização de Bruxelas para estes apoios, porque, ou se recebeu mesmo algum recado de Bruxelas, uma vez que estamos na fase de gizar o plano de reestruturação, para que não fossem efetuados estes adiantamentos. E se isto era um crime financeiro, se isto configurava um crime financeiro, para que eram necessárias as garantias, ou seja, o aval do Estado. Não são dadas garantias a crimes financeiros. E, portanto, este esclarecimento também era importante e oportuno efetuar-se. Outra garantia que eu parece que a TAP tinha é o facto de a Ground Force ser o principal, se não o único, fornecedor de serviços, penso que há mais um, a Portway, à TAP. E, portanto, se isto também não era uma garantia forte para que esses serviços pudessem ser prestados. E, por fim, não menos importante, a TAP tem 2 administradores na Ground Force nomeados, portanto, e presumo que até um deles provavelmente será executivo. A administração financeira e administrativa da Ground Force é um administrador em representação da TAP. E, portanto, o que eu coloco é se este também não era um ponto muito importante para que a TAP tivesse garantias de cumprimento dos acordos com a Ground Force e que melhores garantias poderia ter, se não este, o administrador da parte financeira, que podia garantir do critério, do rigor, da informação que é prestada à TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, pede uma palavra para que efeito? Por exemplo, uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu apenas gostava de sublinhar uma questão simples, que o regimento atual da Assembleia da República apenas diz que só pode estar um deputado por sala. O Sr. Deputado do PSD falou de um deputado que não está presente na sala do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, coloca o deputado que entender a fazer a intervenção e só pode estar um por sala, e a sua referência ficou certamente muito mal. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Silva pede a palavra e tem legitimidade para a pedir e eu tenho legitimidade para lhe dar. Uma vez que a questão foi levantada, o Sr. Deputado faz favor, telegraficamente, porque isto é um assunto... Pronto, mas faz... Não quero alargar a polémica, peço imensa desculpa por tê-lo feito, mas eu só lamentei o facto de ele não estar para me ouvir, porque estava a falar de alguém que não estava presente. Portanto, peço desculpa, não houve qualquer intenção de penalizar o Partido Socialista, porque, de resto, as palavras que ele preferiu há pouco eram suficientemente graves para eu pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente da TAP sobre o tema. Portanto, não há aqui qualquer tipo de situação anómala face à nossa reunião. Muito obrigado. Bem, está esclarecido. Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 5 minutos. É também, Sr. Deputado Carlos Silva, é também um gosto vê-lo.
E comungo do seu sentimento, não tenho grandes dúvidas que com o plano de reestruturação da TAP serão mais vezes as que regressarei ao Parlamento. Falo-ei sempre com muito gosto e também espero que possam ser presenciais e não por estes meios telemáticos a que agora todos estamos obrigados. O Sr. Deputado centrou-se na questão que é de facto muito importante, dos adiantamentos que foram feitos à Ground Force por parte da TAP. Sr. Deputado, vamos lá ver, eu penso que já disse isto, mas digo-lhe as vezes que forem necessárias, obviamente. A TAP está sob assistência financeira por parte do Estado português, com autorização da Comissão Europeia, portanto, tem muito limitado aquilo que pode fazer, que pode decidir, nomeadamente em matérias de auxílios de Estado. E, portanto, estes adiantamentos que foram feitos, quer adiantamentos em termos de pagamento de faturas, e já agora permite-me dizer que a prática de pagamento da TAP à Ground Force é a 30 dias, há prazos que são mais dilatados, como o Sr. Deputado disse, e bem, podem ser 60 dias, há até quem paga 90 dias, mas no caso da TAP e a Ground Force as faturas estão vencidas a 30 dias, mas nós começámos a encurtar prazos desde agosto, fomos assim até outubro e depois em novembro começámos a efetuar pagamentos por serviços a serem prestados no futuro. Mas tudo isto foi feito no âmbito do nosso contrato comercial com a Ground Force. A TAP é cliente da Ground Force e foi nesse âmbito que, também para apoiar, obviamente, e para que a operação não tivesse uma disrupção que seria de todo em todo, seria muito negativa, foram essas as decisões que nós fomos tomando. Simplesmente à medida que íamos adiantando o valor que íamos pagando por serviços a serem prestados no futuro, nas circunstâncias, no contexto que estamos a viver, esse futuro ia se tornando cada vez mais longínquo. E é verdade, e como o Sr. Deputado disse, e bem, até janeiro nós não tivemos nenhuma garantia que fosse prestada. Isto significa também uma prova de confiança inequívoca por parte da TAP e da sua administração no futuro da Ground Force, porque se não fosse assim, nós não teríamos tomado também estas decisões. Mas, Sr. Deputado, dado o contexto que estamos a viver, é evidente que não podíamos ir mais longe sem que isso pudesse começar a ser visto de outra forma, nomeadamente pela Comissão Europeia, com quem sabe que estamos em reuniões, diria, com bastante assiduidade por causa do plano de reestruturação. Portanto, foi no âmbito do nosso contrato comercial e foi porque quem presta serviços de handling à TAP é a Ground Force e a Portway não presta nenhum serviço à TAP, isso também fica aqui muito claro. E, portanto, nós consideramos que sim, é uma empresa viável, temos confiança no futuro da empresa e é precisamente por termos essa confiança que também fomos fazendo as sucessivas propostas que fizemos à nossa contraparte maioritária na estrutura de capital da SPDH. Infelizmente não foi possível chegar a entendimento quanto a essas propostas que foram sendo feitas. Hoje, vamos ver se aquela que foi hoje feita, poderemos ter então uma luz verde mesmo amanhã, acredito que sim. Mas, de facto, nós temos o nosso papel bastante restrito em função quer da lei, quer do condicionalismo que estamos a viver. Não houve aqui nenhuma decisão política. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da TAP SGPS SA e reparem, eu nunca disse que nós nos negávamos a prestar apoio à Ground Force. Não. Nós passámos a exigir foi determinadas condições para esse apoio ser prestado, que até aí não foram de facto pedidas, mas não houve de facto nenhuma intervenção ao nível político para que esse apoio financeiro pudesse ser prestado e tanto assim é que se chegarmos a um entendimento, temos aqui margem de manobra para que o novo apoio financeiro, agora em condições diferentes, possa continuar a ser prestado. Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho.
é a vez do Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado o Costa. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Frasquilho, Presidente da TAP, e dizer que, obviamente, a TAP é um tema muito relevante nesta Comissão e certamente vamos ter outros momentos para debater outros assuntos, mas é sempre com gosto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista debate consigo aqui na Comissão Parlamentar. Obviamente que a SPDH Ground Force é uma empresa relevante no contexto da TAP. A TAP é um acionista minoritário, tem simultaneamente relações como cliente e como fornecedor, como ao longo desta tarde já foi muito claro. E, se me permite, também é importante dizer que a TAP, sendo acionista minoritário, não tem o poder de gestão na empresa. A TAP é o maior operador em Portugal e, por isso, certamente necessita de um serviço de handling e a SPDH Ground Force tem esta importância que todos conhecemos no setor da aviação. Uma palavra, novamente, para os 2.004, mais 2.000 trabalhadores, chega a 2.400 trabalhadores, que merecem da parte do Partido Socialista todo o apoio, toda a compreensão neste momento difícil, e também dizer que esperamos que a solução que foi apresentada hoje, que permite pagar salários e uma solução nos próximos meses, nomeadamente a nível de curto prazo, uma solução de 2 meses, é uma solução que nós saudamos porque permite resolver este problema imediato e também trabalhar em soluções futuras. Questionava, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Miguel Frasquilho, porque é que a TAP não pôde fazer auxílios diretos. Sei que outros grupos parlamentares, nas intervenções, parece defenderem auxílios diretos, também já vimos intervenções neste sentido, e porque é que eles seriam impossíveis. É importante esclarecermos porque é que a TAP não podia fazer auxílios diretos à SPD Ground Force. Também, uma questão que tem sido subejamente debatida e que eu acho que achamos que é importante ser esclarecida é quando é que a TAP, quando estava a negociar, teve acesso à informação que as garantias das ações não podiam ser dadas. Foi um tema que foi subejamente debatido na última audição, mas é importante sabermos, a TAP enquanto negociador, quando é que a TAP soube que as ações negociadas não podiam ser dadas como garantia. Era importante percebermos quando é que a TAP teve essa informação, porque era uma garantia natural do negócio que a TAP tinha que se colocar. Depois, outra matéria que tem sido debatida tem a ver com o pagamento de serviços adiantados. A TAP pagou um conjunto de serviços adiantados e, aparentemente, até pela última audição, parece que a TAP é a razão da SPD Ground Force estar com problemas. Ou seja, se a TAP pagou serviços adiantados, como é que isso é possível? Ou seja, se a TAP, que tipo de pagamento é que a SPD Ground Force queria receber se existia um conjunto de faturas pagas e adiantadas por serviços que ainda não foram prestados? É importante percebermos isso e é importante termos a natural resposta, porque só assim percebemos como é que pode ser aquela informação do Sr. Alfredo Casimiro, que claramente culpa a TAP pelo não pagamento. Depois, uma última questão que é estratégica desse ponto de vista é percebermos o que é que a TAP fez ao longo de todo este percurso. Porque temos de perceber o que é que a TAP fez ao longo de todo este percurso. As negociações, as propostas, todas essas matérias que são relevantes para salvar a empresa, para garantir que a empresa tenha viabilidade e também para garantir que os postos de trabalho sejam dignos, digamos assim, de receber o seu salário. Por isso, questionar o Dr. Miguel Frasquilho sobre esse tema, mas também, visto este tema ele ter sido colocado sob várias questões, como é que está a questão da renegociação também dos próximos acordos com a SPDH Ground Force, se isso está em cima da mesa, se não está em cima da mesa, se é um processo que está a ser trabalhado ao mesmo tempo e se existem algum tipo de garantias adicionais que estão a ser pedidas pela empresa Ground Force. E finalizando esta intervenção,
com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudando a possível solução do problema amanhã, que esperamos que seja possível no curto prazo, trabalharemos para uma solução futura que permita a empresa continuar a ter viabilidade e os seus postos de trabalho serem salvaguardados, assim como também as remunerações dos seus trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 5 minutos para responder. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Sr. Deputado Hugo Costa, muito obrigado também pelas questões que me deixa. E, de facto, é verdade, nós temos uma relação, nós, TAP, temos uma relação muito próxima com a Ground Force, é uma relação quer de cliente e fornecedor, quer de acionista. Penso que todos sabem isso, mas, como disse, e bem, não temos o poder da gestão da empresa. Temos na Comissão Executiva um administrador, uma administradora, e em 5 administradores no Conselho de Administração, a TAP nomeia 2, um executivo e um não executivo. E é claro que o que nós requeremos sempre, como o Sr. Deputado disse, e bem, a nossa atuação foram os 2.400 trabalhadores e as respectivas famílias, para quem endereço uma vez mais toda a minha compreensão, a minha solidariedade, a nossa compreensão, a nossa solidariedade e a certeza de que tudo o que fizemos estivemos sempre com eles na mente. Quando pergunta-nos o Sr. Deputado quando é que a TAP soube que as garantias não podiam ser dadas. Bom, a questão põe-se no final do mês de fevereiro, quando os salários que tinham ter sido pagos, talvez dia 25 ou 26 de fevereiro, não foram, e nesse dia que foi enviada a primeira missiva por parte da TAP para a Ground Force, onde se falava claramente, tenho aqui à minha frente, a questão de que as ações que deviam ser dadas como garantia se deveriam encontrar livres de quaisquer órgãos. Isto foi dia 26 de fevereiro. Nós, entretanto, continuámos a conversar durante a semana que se seguiu e foi na madrugada de 7 para 8 de março que, de facto, devo confessar com alguma surpresa, soubemos todos que, afinal, as ações não podiam ser dadas em garantia porque já havia um penhor, agora sabemos, se sabe na comunicação social, que há mais do que um penhor até, sobre essas ações. E, portanto, desde que soubemos isso, tentámos partir para outras soluções, porque, de facto, entendemos sempre que devíamos estar ao lado dos trabalhadores da Ground Force e devíamos estar também ao lado dos nossos administradores indicados pela TAP na administração da Ground Force. E foi por isso que surge depois, no dia 14, uma proposta para aumento de capital, para um aporte imediato de 7 milhões de euros na empresa, se fosse aceito no dia seguinte. Eu estou muito convicto que as autorizações das entidades reguladoras e da Comissão Europeia seriam obtidas com grande celeridade, é essa a nossa convicção, e deixe-me dizer, Sr. Deputado e Srs. Deputados, é evidente que quando se fala sobre, quando a TAP tem conversas ao nível da Comissão Europeia, onde o Governo também está, é evidente que a TAP e as suas participadas são objeto de análise, são objeto de troca de impressões, e isso também aconteceu já em relação à Ground Force, como se pode imaginar, apesar de, em relação às outras participadas da TAP, há aqui um diferencial, é que aqui somos acionistas minoritários, não acionistas maioritários. Mas dizia, eu estava na segunda proposta, que foi dia 14, depois, portanto, essa permitiria uma entrada imediata de 7 milhões de euros na empresa. Claro que nós, os termos dessa proposta é que esse aumento de capital fosse inteiramente subscrito por nós, mas estaríamos totalmente disponíveis para que fosse repartido pelos 2 acionistas, sem nenhum problema. Recebemos uma contraproposta que, do nosso ponto de vista, devido ao facto de o tempo ser muito exíguo para que estes compromissos com salários e com o pagamento de impostos e contribuições pudessem ser satisfeitos, essa contraproposta que recebemos não podia ser por nós aceito porque ela não era praticável num curto espaço de tempo. Só uma avaliação do valor da empresa poder-nos ia atirar para um mês. Ora, isso não era obviamente
compaginável. E depois, isto foi numa reunião que tivemos ontem, à noite, e foi depois dessa reunião, e percebendo-se que não iríamos por esta segunda alternativa que tínhamos proposto também, resolvemos, durante a noite de hoje, trabalhar numa terceira alternativa, que foi, de facto, esta possibilidade da compra dos equipamentos à Ground Force, que permitisse a injeção de liquidez imediata na companhia. Portanto, isto penso que é a prova provada de que, da parte da TAP, sempre houve total disponibilidade para atender aos compromissos que a Ground Force necessita para satisfazer as suas responsabilidades para com os trabalhadores e para também as suas responsabilidades com o pagamento de impostos e contribuições sociais. E, portanto, se há aqui algo de que a TAP não pode ser acusada, é de não ter contribuído para a solução que a Ground Force está a passar. Penso que isso não aconteceu. O que se foi passando à medida que o tempo foi correndo é que, obviamente, as faturas que tinham vindo a ser pagas adiantadamente e os serviços a serem prestados, essas faturas foram sendo vencidas. E, portanto, à medida que são vencidas, há um natural acerto de contas, mas isso nunca obstou a que pudéssemos continuar a fazer pagamentos por serviços que seriam prestados no futuro e num futuro cada vez mais longínquo. Uma palavra final só para referir que, de facto, o tema da renegociação do novo contrato ainda não foi aberto. O contrato termina em julho de 2022, portanto estamos ainda há mais de um ano desse fim. É normal que os contratos sejam revistos para prazos de, 3, 5 anos. Não me parece que seja normal que os contratos sejam revistos em prazos mais alargados, nomeadamente 10 anos. Não me parece que configure uma situação normal, mas é evidente que nós estamos totalmente disponíveis para essa renegociação, que penso que será, aliás, muito importante, quer para a TAP, quer para a própria Ground Force. Senhor Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Frasquilho. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, agradecer as informações que está a prestar aqui a esta Comissão Parlamentar, mais uma vez, neste caso sobre a SPDH Ground Force, e procurando ser objetivo e rápido, algumas questões que gostaria de colocar ao Dr. Miguel Frasquilho. Já foi dito várias vezes que já se sabe que a TAP é acionista, não é maioritária, por uma diferença de uma dúzia de ações, mas de facto não tem a gestão executiva da Ground Force, da SPDH, mas também já nos disse que, ainda agora, tem um administrador executivo e um administrador não executivo nomeados na administração da SPDH. Eu queria perguntar-lhe o que é que a TAP conhece, afinal, sobre a gestão da SPDH, porque eu acho que isso não ficou claro. Que acompanhamento, que conhecimento é nas Assembleias Gerais, que tem ali o reporte aos acionistas e depois vão-se embora para casa? As pessoas não sabem. É porque isto é difícil de acreditar. Quem tem um administrador, é administradores nomeados, e fica a saber ao mesmo tempo que nós soubemos, que o povo soube, naquela madrugada, surpreenderam-se porque afinal as ações da SPDH não podiam ser dadas em garantia porque estavam empenhadas. Como é que a TAP não sabia disto? Sendo no fundo acionista, mas não é um acionista qualquer. É porque a TAP não é só um acionista, o segundo com uma diferença de uma décima das ações, mas é o maior fornecedor da Ground Force e, através da TAP Serviços, segundo julgamos saber, tem acesso a uma informação muito detalhada sobre a atividade da Ground Force e, no fundo, sobre a sua gestão. Não é a TAP que processa o pagamento dos salários dos trabalhadores da Ground Force? Não é a TAP que é o maior fornecedor da Ground Force e que, nomeadamente através de serviços como a UCS em relação à saúde, a própria formação. Dr. Miguel Frasquilho, a formação aos trabalhadores que está a ser prestada pela TAP Serviços é a mesma que era há 2 anos, antes da pandemia? Mas é verdade ou não que estão a cobrar o mesmo à Ground Force? Os serviços de saúde, que praticamente estão
muito aquém, para não entrar em detalhe, daquilo que era antes da pandemia, estão a ser cobrados à ground force pela UCS, ou seja, pela TAP, ao mesmo valor que antes, ou isso foi renegociado? Não foi, pois não. É que os 800 mil euros por mês pagos pela ground force à TAP, perdão, descontados à cabeça pela TAP quando entrega o dinheiro à ground force, parece-me que, não sei se estou enganado, não é o único fornecedor da ground force que nem um cêntimo alterou nos dinheiros que são recebidos pela SPDA Ground Force. Ainda por cima, o maior fornecedor. E, portanto, essa preocupação toda com a empresa, com os trabalhadores, com a viabilidade financeira, tantos contactos, tantas cartas, tantos ofícios, tantas reuniões, tantas noitadas, como dizia há pouco, e afinal, o dinheiro no concreto manteve-se relativamente a estes pagamentos da Ground Force à TAP. Pedia que nos ajudasse a compreender um pouco melhor esta situação. Por outro lado, também gostava que nos explicasse, e isso há pouco foi dito de passagem já no final pelo Sr. Alfredo Casemiro, relativamente à questão dos descontos. É verdade que em dezembro a TAP, para pagar adiantamentos de serviços prestados, ou a prestar, neste caso, adiantamentos sobre pagamento de serviços a prestar, colocou como condições a Ground Force pagar juros de 5% sobre o valor e acrescentar 5% de desconto sobre a faturação de janeiro, e a Ground Force abdicar na disputa com a TAP sobre a questão do trabalho em night stops, que valia cerca de 2,5 milhões de euros. Os senhores estavam a colocar como exigência à Ground Force um conjunto de oportunidades de negócio, de favorecimento à TAP, à custa da Ground Force, como condição para fazer esse pagamento de adiantamentos. E já agora também pedia que nos esclarecesse essa matéria, bem como a questão dos equipamentos da TAP, da Ground Force, que vão ser comprados pela TAP. Quais equipamentos? São todos? Que parte dos equipamentos são esses? Durante quanto tempo e em que condições? Bem sabemos que estamos perante um início de acordo, uma situação, mas que muito rapidamente vai ter que se despachar. E eu volto a fazer a pergunta que fiz há pouco, com a outra audição que o senhor deve ter ouvido. Daqui a 2 meses, como é que é? Se isto é um balão de oxigênio para 2 meses, o que é que vai acontecer daqui a 2 meses relativamente a este balão de oxigênio de um sale leaseback, que naturalmente tem um problema mais vasto do que o que temos no imediato. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado Bruno Dias, saúde também em particular. Sabe que é sempre um gosto revê-lo também e privar consigo agora desta forma remota. Depois começou a sua intervenção referindo que, de facto, a TAP não é o acionista maioritário e tem toda a razão. Isso faz toda a diferença, pode ser por umas décimas, 50,1 para 49,9. É verdade, mas isso faz mesmo toda a diferença porque isso significa ter a gestão da empresa, ter a maioria no Conselho de Administração e na Comissão Executiva. E, de facto, é verdade, o Sr. Deputado disse, e bem, temos uma administradora na Comissão Executiva, em 3 elementos, e temos 2 administradores, um executivo, uma senhora executiva e um não executivo, em 5 elementos. Portanto, a TAP, como acionista minoritário que está obviamente sempre em minoria neste órgão e nos outros órgãos sociais também. E aquilo que o Sr. Deputado, portanto, aquilo que o Sr. Deputado levantou, peço muita desculpa, mas não é um tema de gestão. Vamos lá ver. É um tema de acionista. Ou seja, as ações não são da empresa, as ações são dos acionistas. E, portanto, é óbvio que se essa informação não foi prestada, pelo menos nós não a sabíamos, nós, e acredito que os nossos administradores também não a soubessem, isso não é um tema de gestão. Portanto, queria deixar muito claro, nós acompanhamos naturalmente, acompanhamos com regularidade, com normalidade, as questões relacionadas com a Ground Force. O Sr. Deputado sabe que o que é normal
quando existem relações muito próximas em termos comerciais, em termos empresariais, como esta que existe entre a TAP e a Ground Force, é que existam os acertos de contas pelos serviços que são prestados por uma entidade à outra. E, portanto, isso é feito um acerto de contas no final de cada mês, penso que é esta a prática que é seguida, mas ao Sr. Deputado, deixe-me dizer que se houve serviços que tiveram uma redução durante estes tempos, houve outros que não tiveram, pelo contrário, até se acentuaram. Olha, a manutenção dos serviços informáticos, por exemplo, o processamento e o pagamento de salários que, com muitas variantes, também por causa do layoff, etc., foi acentuado e, portanto, há aqui um acompanhamento que eu diria que é normal em termos da gestão corrente da Ground Force, que é um tema que é por nós acompanhado minoritariamente no Conselho de Administração e na Comissão Executiva, mas o tema que o Sr. Deputado colocou, eu repito para que não fiquem dúvidas, é um tema de acionista. E como eu deixei claro na resposta ao Sr. Deputado Hugo Costa há pouco, nós soubemos disso na madrugada de 7 para 8 de março, que, de facto, as ações não se encontravam livres de quaisquer ónus, como tínhamos escrito na nossa proposta uns dias antes do dia 26 de fevereiro. E, portanto, esta é a situação. Sr. Deputado, eu abri na minha intervenção inicial, eu disse que, de facto, a solução a que tínhamos chegado hoje, e que espero que possa ser consubstanciada e assinada amanhã, para que, de facto, e mais importante que tudo, os trabalhadores da Ground Force possam ver os seus salários de fevereiro regularizados, não é uma solução estrutural, é verdade. É uma solução que é temporária, vai-nos dar aqui um balão de oxigênio para continuarmos, para podermos analisar, eu diria, com maior serenidade e para continuarmos a trabalhar todos os intervenientes, todos os stakeholders nestas matérias. E aqui falo quer da própria SPDH, falo dos seus acionistas, portanto, a Pazogal, acionista maioritário, e a TAP, enquanto acionista minoritário, na prestação de serviços, quer a TAP, quer a SPDH, e, naturalmente, incontornável, o Estado, o Governo, que tem acompanhado todas estas matérias. Todos temos que trabalhar com muito afinco, porque, de facto, esta solução não é estrutural, não é definitiva, ela permite-nos aqui algum tempo para respirar, mas sabemos que esse tempo não é muito, e, portanto, temos de facto que trabalhar todos em conjunto e com confiança também no futuro, em soluções que têm que ser encontradas para evitar a todo o custo, e a TAP já deu mostras de que o Sr. Deputado termina com isto, quer dizer, quem começa a apoiar financeiramente a Ground Force em agosto de 2020, não pode nunca vir a ser acusado de ter contribuído para a situação que a Ground Force está neste momento a viver. Eu penso que se alguma coisa a TAP fez foi ajudar, foi apoiar dentro, eu diria que até foi se calhar mais longe do que em muitas situações poderia ser admissível, portanto corremos de facto alguns riscos. Houve uma altura em que de facto o seu Conselho de Administração decidiu, pronto, vamos continuar a ajudar sim, mas agora temos que ter outro tipo de... Muito obrigado. Não tivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Terminámos assim a primeira ronda. Fui informado que havia um acordo entre os grupos parlamentares para que esta segunda ronda fosse iniciada pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que tem que se libertar para outros compromissos, pelo que relembrava apenas que esta segunda ronda são de 2 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo ao Dr. Miguel Frasquilho o mesmo tempo para responder em conjunto a todas as questões colocadas. No fim, Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Miguel Frasquilho as respostas que deu, mas fiquei confuso com algumas das respostas que me deu relativamente àquilo que têm sido os encontros, as conversas, as negociações entre a Pazogal, o Sr. Ministro, em que o Dr. Miguel Frasquilho diz que a TAP não participou nessas reuniões de negociação entre o acionista e o Ministro Pedro Nuno Santos, o que quer dizer que o Ministro politicamente é responsável
pelo fracasso de todas aquelas negociações, como é evidente. E até pode-se extrapolar um bocadinho mais. Ou seja, se não há pagamento de salários, essa responsabilidade, como é evidente, há uma responsabilidade política que é do Ministro das Infraestruturas, pelo facto dos trabalhadores não terem recebido esses mesmos salários. Mas depois, a determinada altura, o Dr. Miguel Frasquilho diz que, afinal, a TAP foi fazendo propostas, que, entretanto, houve noitadas, que, entretanto, houve isto e houve aquilo. E, portanto, era importante esclarecer isso e era, acima de tudo, importante perceber se a afirmação que foi feita aqui esta tarde do Dr. Alfredo Casemiro, que diz que, desde o dia 22 de junho de 2020, o Sr. Ministro confirmou que iria ele próprio encarregar-se do dossiê de financiamento dos 30 milhões da TAP com o aval do Estado. Isso foi dada essa garantia. É muito importante esclarecer isto. Quer dizer, e portanto, pedia-lhe esse mesmo esclarecimento. Depois, também não me disse se o novo CEO da TAP, o tal gestor alemão, se já está ao corrente desta situação e que opinião é que tem. E, por último, também não me disse que o plano de reestruturação da TAP foi apresentado em Bruxelas, que é um plano duro, é um plano exigente, mas quer dizer, mas o que é que há em concreto em relação à Ground Force? Que implicações é que há na própria empresa? Aliás, na última vez que o Dr. Miguel Frasquilho aqui esteve, eu recordo bem que, em relação à empresa de manutenção do Brasil, disse-o aqui que havia a possibilidade da venda da própria participação, que estariam a ponderar isso. Eu pergunto-lhe se, em relação à Ground Force, também é o mesmo princípio. Se estão a prever a venda de participações da TAP. E, portanto, o que é que está nesse plano de reestruturação que o Parlamento só sabe uma parte? É a parte não rasurada. A parte rasurada, a parte importante, nós vamos sabendo um bocadinho a conta-gotas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou mais que os 2 minutos, que estavam destinados. Também tem sido a prática habitual, apesar daquilo que combinámos. Não, também utilizou um bocadinho mais. Agora é a vez do Sr. Deputado. Ou não vai usar a palavra na segunda ronda? Tinha-me dito que não. Então é a vez do Sr. Deputado do Costa. Faz favor, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta audição ficou clara e que a TAP, ao longo do processo, fez tudo para, enquanto acionista minoritário, ajudar a encontrar uma solução para a SPD Ground Force. Não deixa de ser curioso, na última intervenção, que ficámos claros que, para o CDS, uma empresa que não tem gestão pública, ou seja, que é maioritariamente de capitais privados, em que o Estado tentou de todas as formas ajudar a encontrar uma solução, o facto do acionista privado não ter dito ao Estado, como o Sr. Dr. Miguel Frasquilho aqui referiu, à empresa que é maioritariamente estatal, não ter dito que não tinha as garantias que colocou no contrato, a responsabilidade é do Governo. Não deixa de ser curioso, mas a verdade é que, se não existia uma solução primeira, se não existia uma solução primeira, foi porque, como o Dr. Miguel Frasquilho colocou, como se colocou bem o Sr. Dr. Miguel Frasquilho, foi porque também as garantias não existiam. Também é importante dizer que, em relação ao aval do Estado, ele certamente tinha que ter um conjunto de garantias. Mas também já percebemos que, nomeadamente para alguns partidos de direita, o aval do Estado tem de existir sempre para salvar os acionistas privados. Não deixa de ser curioso. Independentemente da existência ou não de garantias. Foi o que eu deduzi da última intervenção. E por aqui ficava. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, faz favor, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Miguel Frasquilho, agora que estamos a terminar um dia e uma tarde bastante longa de audições e, de acordo com as respostas que tem dado ao longo desta audição, parece-nos que fica um bocadinho mais claro que, da parte da administração da TAP, na sua pessoa, na verdade não há grandes respostas muito concretas às várias questões que foram aqui colocadas e, por outro lado, veremos na próxima semana, quando tivermos aqui o Sr. Ministro das Infraestruturas, se de facto aí poderão existir algumas respostas. Porque, quando refere que, relativamente aos custos na prestação de serviços de handling, serão diminuídos,
mas que isso não, ou seja, que isso retira à própria TAP qualquer responsabilidade sobre o que é que isso significa do ponto de vista de trabalhadores, por exemplo, ou da própria operação, isso parece-nos no mínimo estranho. Não só, novamente, por causa da ligação muito estreita entre estas duas empresas, mas também porque, sem a Ground Force, a operação da TAP, na verdade, não pode existir e, portanto, não compreendemos como é que não existe esta acessão de que uma sem a outra não existem, ou funcionarão de forma muito deficitária e, portanto, é preciso olhar para a Ground Force não como uma empresa qualquer, mas exatamente por aquilo que ela é. E, desse ponto de vista, as respostas que tem dado sobre, por exemplo, o facto de a TAP ter estado a trabalhar e ter dado todas as opções e todas as soluções em cima da mesa para resolver o problema que estava colocado e que está colocado, não nos parece que corresponde efetivamente à verdade, porque já várias vezes aqui foi questionado o que é que vai acontecer daqui a 2 meses, ainda ninguém conseguiu responder efetivamente o que é que vai acontecer daqui a 2 meses. Tivemos aqui quase 3 semanas de manifestações justíssimas por parte dos trabalhadores na defesa dos seus salários e dos seus postos de trabalho. O que é que tem a dizer efetivamente a essas pessoas? O que é que vai acontecer daqui a 2 meses? Nem o acionista privado conseguiu responder, nem o acionista, como gosta de lhe chamar minoritário, apesar de ser por uma décima, não consegue responder. Quem é que afinal tem a resposta para esta pergunta? Isso é o que fica desta audição. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Frasquilho, ninguém está a acusar ninguém nesta reunião. Estamos a fazer perguntas e estamos só a pedir esclarecimentos. E a pergunta muito objetiva que nós fizemos há pouco foi como é que se explica, se se confirma, e presumo que se confirma, portanto, que a TAP, para fazer o tal pagamento dos adiantamentos sobre serviços a prestar, tenha colocado aquelas condições e contrapartidas e venha pedir descontos à Ground Force nesta altura do campeonato. Isto aconteceu em dezembro e porquê? Porquê? Depois pode continuar outra vez a explicar tudo da ajuda e do empenhamento e da preocupação com a Ground Force e isso tudo. Mas pronto, abre parênteses e explica. E depois como é que se fez esta coisa de pedir descontos à Ground Force? E 5% de juros. 5% de juros, 5% de desconto e abdicar de disputas antigas sobre night stops. Explique lá isso, por favor. Depois, a solução de hoje para amanhã, a tal notícia do dia, não é? Que equipamentos? Também fiz a pergunta e você não respondeu. Que equipamentos são esses? Se são todos? Se é o património todo? Que maquinaria é essa? Durante quanto tempo e em que condições? Era importante nós percebermos. E já registámos a sua resposta sobre a questão de não haver aqui uma resposta estrutural, porque não é. Já agora pergunto-lhe que abordagem está a ser feita relativamente a essa outra resposta estrutural necessária. Logo ao princípio disse que há esse trabalho que está a ser preparado e eu pergunto em que sentido. Sobre a renegociação do contrato a partir de 23. Este contrato vence em 23, TAP Ground Force. O contrato pós-23, os senhores querem renegociar para baixar em que sentido? Sendo este um serviço e um setor essencialmente de mão de obra intensiva, quando ainda hoje à tarde tivemos a explicação de que, ao rebentar com os direitos no AE da Ground Force, foram milhões de euros que os trabalhadores têm a haver, que deixaram de receber nos direitos e nos salários. Os senhores querem baixar ainda mais os custos, os preços que se repercutem nos trabalhadores, querem o quê? Que os trabalhadores façam o trabalho de borla? Querem trabalho de borla dos trabalhadores da Ground Force? E é assim que vão resolver os problemas da TAP? Não é. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, importa que esta questão seja também tratada, porque, termino mesmo, Sr. Presidente, muito obrigado, porque aquilo que está hoje a ser colocado em nome das dificuldades que é preciso enfrentar, parece-nos que está a ser, na verdade, criar dificuldades e problemas novos e mais graves. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Miguel Frasquilho, na mesma proporção de tempo, 8 minutos para responder às questões colocadas, com alguma tolerância também, naturalmente, se dela necessitar, uma vez que os senhores deputados também dela usaram. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos os senhores deputados que colocaram questões agora nesta ronda. Eu tinha aqui tomado nota de uma informação
que queria ter dado há pouco e que não dei. Perguntaram-me qual era a natureza dos equipamentos que tem a Ground Force, e eu passo a explicar. Estamos a falar de tratores, nomeadamente aqueles que chamam pushbacks em linguagem de aeronáutica, são as escadas, são os autocarros, enfim, entre outros equipamentos. É disso que estamos a falar. São esses equipamentos que configuram a atividade do handling, e portanto somos sobre esses, e estamos de facto à espera que nos seja concedida também a lista de todos os equipamentos que a Ground Force tem, para que amanhã possamos, na posse de toda a informação que ainda não temos, podermos chegar ao entendimento que todos desejamos, celebrar o contrato, assinar o contrato e disponibilizar os montantes imediatamente. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, deixe-me dizer, há aqui de facto planos que não podem ser confundidos. O Sr. Deputado fala das negociações que ocorreram, ou das conversações, reuniões, o que queira chamar, entre a SPDH e o Governo, que tiveram início em 22 de julho ou de junho, não me recordo bem, de 2020, onde terá sido abordada a questão do empréstimo, do possível empréstimo com garantia do Estado à SPDH. Bom, eu durante essas reuniões, tenham elas ocorrido em julho, em setembro, em outubro ou depois disso, eu não tive nunca, penso que ninguém da TAP terá estado. Agora, é verdade que nestas reuniões em que se esteve a discutir esta questão, que é absolutamente fundamental, de a TAP poder continuar a apoiar financeiramente a Ground Force, como tinha vindo a fazer até então, assim, a partir do final do mês de fevereiro, o Governo de facto esteve presente e, portanto, é evidente que o Governo também é uma contraparte importante neste acordo que foi alcançado. É evidente, e, portanto, estivemos sempre totalmente alinhados com o Governo nesta matéria. Mas são dois planos diferentes, e queria deixar isto aqui muito claro para que não existissem dúvidas. Depois, quero também dizer-lhe que questionou-me novamente sobre as nossas interações com a Comissão Europeia, sobre as nossas participadas. Vamos lá ver. Todas as participações da TAP estão a ser avaliadas, sejam elas aquelas em que a TAP é maioritária ou aquelas em que o grupo TAP é minoritário, como é o caso da Ground Force. E, portanto, isso está sob avaliação, não foi tomada ainda nenhuma decisão. Penso que já não devemos esperar muito tempo para que isso ocorra, até porque a nossa expectativa, e agora falando um parênteses TAP, porque estamos a falar sobre Ground Force, não é? Mas a nossa expectativa é que o plano de reestruturação possa, algures entre abril e maio, possa ser avaliado pela Comissão Europeia, e a nossa expectativa é que possa, evidentemente, vir a ser aprovado, não é? Mas, portanto, esta é a situação, e compreenda que eu não poderei adiantar muito mais sobre este assunto, apenas referir, como já disse, que todas as participações da TAP estão, de facto, a ser avaliadas. Depois, o Sr. Deputado Carlos Silva prescindiu da intervenção. Agradeço os comentários que o Sr. Deputado o Costa aqui referiu nesta ronda, e passaria para a intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires e as questões que me colocou. Sra. Deputada, vamos lá ver. Nós estamos, e posso também falar do que o Sr. Deputado Bruno Dias me questionou também. Vamos lá ver. Primeiro, eu não disse que o Sr. Deputado me estava a acusar, longe de mim ter esse pensamento sobre o Sr. Deputado. Temos, aliás, uma relação bastante cordial desde há muitos anos, e sei que o Sr. Deputado não me acusa a mim pessoalmente de nada. Mas o que eu disse é que a TAP não pode ser acusada de ser ela a grande responsável pela situação que a Ground Force está a viver. Isso penso que o Sr. Deputado concordará comigo. Depois, queria dizer aqui à Sra. Deputada Isabel Pires que, de facto, nós disse que a TAP sem a Ground Force não existe, a Ground Force não existe sem a TAP. E, em parte, isso é verdade, Sra. Deputada. É verdade, nós temos uma ligação muito forte, quer enquanto fornecedor-cliente, quer enquanto acionista e participada. Portanto, é, de facto, uma relação muito forte. Mas há uma coisa que nós temos que perceber, e aqui também para o Sr. Deputado Bruno Dias, é que
nós temos, no âmbito do plano de reestruturação que a TAP está a sofrer e que a TAP teve que elaborar, e nunca devemos perder isto de vista. Se nós não elaborássemos plano de reestruturação, nós não podíamos ter sido auxiliados, como fomos, pelo Estado português, com autorização de Bruxelas, e, portanto, o que teria acontecido, por isso simplesmente, é que a TAP já não existia. A esta altura, ter-se-iam perdido 9 mil postos de trabalho, ou mais, porque provavelmente a Ground Force também já não existiria nesta altura, e, portanto, seriam mais 2.400 postos de trabalho que se perderiam, e é isso que nós estamos a tentar fazer, é salvar o maior número de postos de trabalho possível, sendo certo que com dor, com sacrifício, mas era o único caminho que nos restava, e aliás a senhora deputada e o senhor deputado vão de concordar comigo que a TAP não é um caso virgem nesta matéria. Olhem um pouco à vossa volta para todas as companhias aéreas, seja na Europa, seja em outras paragens por esse mundo fora, e verão que é isto que está a acontecer, infelizmente, porque, senhor deputados, não tínhamos dúvida, ninguém gostaria de estar a aplicar um plano de reestruturação desta magnitude, desta natureza. Todos gostaríamos de estar em 2019 e com o ano que tivemos de melhoria de atividade. É certo que não em termos de resultados ainda, mas tínhamos a confiança que os resultados poderiam aparecer em anos seguintes. Mas a verdade, portanto, este plano de facto é um plano muito duro, é um plano muito exigente, com muitos sacrifícios para todos os intervenientes, todas as áreas da empresa, e eu diria que todos temos que ser mais competitivos e usar da melhor forma os recursos do erário público, porque neste momento quem está a suportar a TAP, quem está a auxiliar a TAP, ou seja, a TAP continua a existir e a funcionar, e bem podemos agradecer a todos os portugueses com os seus recursos. Isto não me canso de o dizer, digo todos os dias e penso nisso todos os dias, e portanto nós temos que de facto trabalhar para dar o retorno que os portugueses esperam para a nossa economia por parte da TAP. Temos muita confiança que isso vai acontecer, eu já o disse na minha anterior audição aqui no Parlamento, e terei mais oportunidades no futuro para detalhar melhor esses números, mas nós pensamos que o retorno que a TAP, o Grupo TAP, e todas as atividades que lhe estão ligadas dará à economia é muito superior, repito, muito superior ao investimento que os portugueses estão a fazer na TAP. Temos essa confiança, mas é para isso que estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar num contexto muito difícil, que é este plano de reestruturação que nos permite salvar a TAP no imediato e permitirá também tornar a TAP sustentável e rentável. Eu terminaria, Sr. Deputado, só para... o Sr. Deputado falou em questões que foram pedidas à Ground Force, alguns descontos em meses anteriores. Olha, posso referir um caso em que foi de facto pedido em dezembro um desconto de 5% na fatura de janeiro por via do adiantamento que ia ser prestado, mas sabe que não fizemos depender dessa condição aquilo que foi de facto feito, porque esse desconto não foi executado e o adiantamento por serviços a serem prestados foi de facto praticado. Portanto, concentremos naquilo que de facto existiu, naquilo que foi executado e não aquilo que poderia ter sido pedido ou poderia ter sido conversado entre as partes, mas que depois não chegou a acontecer, não chegou a ver a luz do dia. Sr. Presidente, era isto que tinha para referir. Quero agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, é sempre um gosto voltar ao Parlamento, voltar em particular aqui a esta Comissão e, portanto, agradecer e tenho a certeza que as palavras do Sr. Deputado Carlos Silva são premonitórias, tenho a certeza que nos iremos encontrar mais vezes nos próximos tempos. Uma última palavra, antes de me despedir mesmo, uma última palavra de solidariedade para com todos os trabalhadores da TAP, que estão a fazer muitos sacrifícios para poderem também contribuir para salvar a TAP e torná-la sustentável e torná-la rentável, e também uma palavra muito especial para todos os trabalhadores da Ground Force que estão a passar por momentos muitíssimo difíceis. Nós fomos sempre muito sensíveis enquanto cliente, claramente o cliente maioritário, e também enquanto acionistas, embora aqui minoritários, sempre tivemos os trabalhadores na nossa mente, sempre lhes dedicámos toda a atenção e foi por isso mesmo
que desde agosto do ano passado, nunca é demais repeti-lo, fomos sempre na direção de resolver os problemas, de apresentar soluções, como temos feito ao longo das últimas semanas. Teria sido melhor termos encontrado uma solução, mesmo que transitória, há mais tempo. Isso não foi possível. Penso que a encontramos hoje. Espero que ela seja consubstanciada amanhã e que este momento difícil que os trabalhadores da Ground Force estão a passar possa ser ultrapassado nos próximos dias. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Dr. Miguel Frasquilho, muito obrigado também pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos trouxe uma vez mais. Terminámos assim esta maratona de audições, um tema importante, pelo que, senhoras e senhores deputados, damos por encerrada a ordem do dia de hoje. Eu agradeço a todas e a todos a forma como colaboraram comigo também na gestão dos trabalhos e, de uma maneira geral, agradeço também a todos os participantes e a todas as entidades que ao longo da tarde de hoje fomos ouvindo. Muito obrigado e até à nossa próxima reunião, que será muito em breve, como saberão. Obrigado.